Olá, se essa é a sua primeira vez aqui, o meu nome é Levi, seja muito bem-vindo. Nesse episódio você vai aprender se podemos confiar nos testemunhos relatados pelos escritores dos livros que compõem o Novo Testamento ou se é pura malandragem. Você faz Tem gente dizendo que os discípulos decidiram se juntar e criar o cristianismo, sabia? Mas o que você responderia se alguém te dissesse que isso é verdade? Quais argumentos você daria para comprovar que isso não é o que realmente aconteceu? Respostas a essas e outras perguntas você vai encontrar hoje aqui, então vem comigo. Nos últimos episódios, demonstramos que os documentos que compõem o Antigo Testamento foram escritos logo após os acontecimentos relatados por seus escritores. Aprendemos também que esses documentos contêm o testemunho de testemunhas oculares e que não foi uma brincadeira de telefone sem fio. Por fim, aprendemos que esses documentos estão repletos de detalhes históricos e arqueologicamente comprovados por historiadores não cristãos. Se você ficou de fora ou se você não tem acompanhado os episódios um por um, não tem problema, eu te perdoo. Clique aqui e aprenda você também. Mas ok, sabemos de tudo isso, mas ainda assim existe a teoria da conspiração dos apóstolos. E realmente eu posso me juntar com os amigos, até mesmo hoje em dia, escrever vários livros sobre o milagre da pandemia e dizer que tive uma visão sobre esse vírus enviado por Deus e que este vírus me revelou que eu sou o Messias reencarnado. Aí eu posso enganar um monte de tonto e criar uma nova religião, ganhar fama, poder e muito dinheiro. É ou não é? Ou seja, como sabemos que não foi isso que aconteceu com os chamados discípulos de Jesus e que o depoimento das testemunhas oculares não foi exagerado ou embelezado? Antes de continuarmos, você pode me ajudar com 10 segundos do seu tempo? Clique em compartilhar aqui embaixo desse vídeo, coloque ele lá no Facebook, no seu Instagram. Eu preciso de sua ajuda para alcançar 1000 seguidores no YouTube, então a gente vai poder começar a fazer umas lives e entrevistas aqui no canal. Desde já, muito obrigado. Temos várias evidências que comprovam que não foi isso que aconteceu no Novo Testamento. Você encontra muitas dessas evidências no livro Não Tenho Fé o Suficiente para Ser Ateu, mas eu vou dar algumas dessas evidências na faixa aqui para vocês. A gente organizou essas evidências de maneira que possamos lembrar com facilidade. O nome dessas evidências se chama os 6 T's de evidências sobre a veracidade dos testemunhos contidos no Novo Testamento. Parece ser complicado, mas você vai ver que não é. As evidências são testemunho recente, testemunho ocular, testemunho vergonhoso, testemunho excruciante, testemunho esperado e testemunho extrabíblico. Vamos falar sobre o testemunho excruciante. A palavra excruciante do latim excruciare significa torturar, atormentar. Ela é formada por ex, que significa para fora, e cruciare, que é submeter à tortura da cruz. Essa linha de evidências fala sobre o que levaria os discípulos a mudarem de vida tão drasticamente e o que eles teriam a ganhar com tudo isso. Veja só, os autores do Novo Testamento não dizem simplesmente que Jesus realizou milagres e ressuscitou dos mortos. Na verdade, eles apoiam este testemunho com as suas atitudes. Foi uma ação dramática. Por quê? Porque, em primeiro lugar, praticamente da noite para o dia, eles abandonaram muitas de suas crenças e práticas sagradas. Práticas instituídas no período de mais de 1500 anos. Eles abandonaram o sistema de sacrifício de animais, eles o substituíram pelo sacrifício perfeito de Cristo. A supremacia obrigatória da lei mosaica, eles dizem que ela não tem mais poder por causa da vida sem pecado de Cristo. O monoteísmo estrito, agora adoram Jesus, o homem-deus, apesar do fato de que sua mais prezada crença fosse ouça, ó Israel, o Senhor o nosso Deus é o único Senhor, de Deuteronômio 6 e 4. E 2, a adoração ao homem sempre foi considerada blasfêmia e punida com a morte. Abandonaram o sábado, eles não mais observavam este dia, embora sempre tivessem acreditado que quebrar o sábado era uma atitude passível de morte, segundo o Êxodo 31:14. Abandonaram a crença no Messias conquistador. Jesus é o oposto de um Messias conquistador, ele é o cordeiro sacrificial, pelo menos em sua primeira visita. E não são apenas os autores do Novo Testamento que fazem isso. Milhares de judeus de Jerusalém, dentre eles sacerdotes fariseus, convertem-se ao cristianismo e juntam-se aos autores do Novo Testamento ao abandonarem essas práticas e crenças que eram tão valorizadas. Como você explica essas mudanças monumentais se os autores do Novo Testamento estavam inventando uma história qualquer? Como você as explica se a ressurreição de Jesus não aconteceu? Ainda mais, não apenas esses novos cristãos abandonaram suas crenças e práticas muito prezadas, mas também adotaram algumas outras práticas bastante radicais.
Domingo, um dia de trabalho, como um novo dia de adoração. O batismo, como um novo sinal de que alguém era participante da nova aliança, como a circuncisão era no sinal da antiga aliança. A comunhão ou a ceia, como um ato memorial do sacrifício de Cristo por seus pecados. A ceia é especialmente inexplicável a não ser que a ressurreição de Jesus seja verdadeira. Por que os judeus inventariam uma prática na qual simbolicamente comiam o corpo e bebiam o sangue de Jesus? Se você quiser uma tabela com resumo dessas mudanças dramáticas, clica no link que eu vou colocar na descrição aqui embaixo. Por fim, além de abandonar instituições sagradas e adotar outras novas, os autores do Novo Testamento sofreram perseguição e morte quando poderiam facilmente se salvar, era só renunciar àquilo que eles estavam pregando. Se tivessem inventado a história da ressurreição de Jesus, eles com certeza teriam dito isso quando estavam prestes a ser crucificados, no caso de Pedro, apedrejados no caso de Tiago, ou decapitados no caso de Paulo. Mas nenhum deles se acovardou. 11 dos 12 apóstolos foram martirizados por sua fé. O único sobrevivente foi João, enviado para o exílio na ilha grega de Patmos. Por que morreriam por uma mentira que eles inventaram? Por que morreriam por qualquer mentira a não ser que pensassem que era verdade? Não há razão para duvidar e há todas as razões para acreditar nos relatos do Novo Testamento. Embora muitas pessoas venham a morrer por uma mentira que eles consideram ser a verdade, nenhuma pessoa sã morrerá por aquilo que sabe que é uma mentira. O que nós sabemos é que os apóstolos deixaram a sua vida pessoal e os seus trabalhos de lado para se juntarem a Jesus durante a sua missão em vida. E após a sua morte, foram ordenados a pregar o Evangelho por todo o mundo, mesmo que para isso tivessem que morrer. E naquela época, a perseguição a quem pregava o Evangelho era muito grande. E assim como Jesus, muitos deles foram assassinados de forma brutal. Os autores do Novo Testamento e outros apóstolos tinham certeza de que Jesus ressuscitara e demonstraram essa certeza com seu próprio sangue. O que mais as testemunhas oculares deveriam fazer para provar que eles estavam realmente dizendo a verdade? Mas os muçulmanos morrem o tempo todo, eles se matam e não seria a mesma comparação? Você já se esqueceu do 11 de setembro? Os sequestradores estavam fazendo tudo aquilo lá em Nova York por Alá. O que o martírio prova? Será que prova que o islamismo também é verdadeiro? Eu vou responder essa e outras perguntas no próximo episódio. Até lá e que Deus te abençoe.